Gente, medicina tradicional chinesa, MTC, ou também como é conhecida popularmente como simplesmente medicina chinesa, é um conjunto de práticas da medicina tradicional em uso na China. Foi desenvolvida ao longo de milhares de anos, passou por diversas dinastias e está agora no nosso meio através dos seus métodos. Alguns são bem conhecidos, outros nem tanto. O objetivo do Saúde no Ar de hoje é exatamente difundir esse conhecimento e entender como a medicina chinesa, a medicina ocidental se une, né, a essa medicina oriental para construir, quem sabe, um novo modelo de medicina mais humanista, mais integral, mais global, com base no ser humano. Para esse bate-papo, está aqui com a gente um especialista nesse assunto e que vai trazer para a gente essas informações. Ele é diretor e professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Medicina Chinesa, Dr. Gutenberg Livramento. É um prazer recebê-lo aqui no Saúde no Ar. O prazer é todo meu. Sempre fico muito feliz em poder falar de uma medicina, uma nova construção, na verdade, né? Precisamos construir a medicina do século XXI de uma forma mais integrada, de uma forma mais sábia, mais humanista, como você mesmo citou. É necessário que a gente vá mais longe em termos de conceitos médicos. O importante é que essa medicina, embora ela faça parte do rol, né, para algumas pessoas, como uma medicina alternativa, que na verdade integra, mas não, na China é a principal forma de tratamento de atenção à saúde, né? E no mundo inteiro já é reconhecida. Na China, a medicina chinesa é a principal e única medicina há pelo menos 5.000 anos. Né? No século XX, depois da Revolução Comunista, ela se instituiu e se chamou de medicina tradicional chinesa com novos preceitos, né? Porque no século XIX houve invasão estrangeira na China e aí a medicina ocidental chegou na China e implantou universidades de medicina, de enfermagem e de farmácia. E aí houve influência muito grande da medicina ocidental na China nesse período do século XIX. Quando a China retomou o seu poder, né, como instituição, como fator preponderante da sua hegemonia, e aí implantou um crescimento enorme, tanto na medicina quanto em outros setores, né, visto que hoje é uma das principais economias do mundo, a medicina chinesa tomou um novo corpo. Ela, na verdade, implantou o conhecimento vindo das pesquisas médicas ocidentais e tentou trazer todo o seu conteúdo milenar, né, ao mesmo tempo. Então a medicina que a gente tem na China hoje, a medicina chinesa, ela não é igual à medicina que foi de 5.000 anos. Ela já tem, já tem conceitos um pouco mais amplos em relação a conceitos médicos, inclusive com a influência da medicina ocidental. Então não é só, não estamos falando de um sistema de tratamento empírico, não. Tem base científica e os fundamentos, né, da medicina chinesa, eles estão bem alicerçados. É um sistema de saúde, cuidar da saúde, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E por quê? Parece óbvio, mas não. Alguns outros métodos de atendimento na área alternativa, integrativa, não tem ainda esse reconhecimento. Nós estamos lutando para esse reconhecimento científico. Né, doutor? Isso. A medicina chinesa, na verdade, ela vem como um segundo grande bloco de conhecimento da área médica, né? Você tem a medicina convencional, né? A medicina ocidental convencional, onde ela tomou corpo e expandiu pelo mundo todo e tem seu valor inquestionável. Mas é fato que a medicina precisa se ampliar. Então a Organização Mundial de Saúde instituiu a medicina como um grande bloco desse conhecimento, no qual se pretende fazer com que exista um terceiro paradigma, né? Não paradigma chinês de 5.000 anos atrás e também não paradigma atual da medicina alopática, né? A gente precisa de um outro mecanismo de saúde porque nunca estivemos tão doentes quanto hoje. Então, se as medicinas evoluíram e a gente nunca esteve tão doente quanto hoje, nunca existiram tantas doenças quanto hoje, doenças crônicas, por vários motivos, né? Envelhecemos e uma série de outras coisas, mas é preciso rever a medicina mesmo, né? A medicina precisa acompanhar a necessidade da população. E para que a gente possa acompanhar essa necessidade, é necessário ampliar os preceitos. E para isso, o paradigma tem que ser modificado. E a medicina chinesa entra aí como um grande bloco formador, né, de conceitos fundamentais que traz conhecimentos, inclusive, que foram
argumentados pela própria física quântica, física educacional. Então não é uma medicina simplesmente empírica, como muita gente diz. Pelo contrário, nada é empírico tão bem e mantendo a população hoje em dia de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, onde é que está aí a base para essa perenidade? O que, que a gente pode colocar como elementos ou como fatores que garantiram ao longo de décadas, né, passando por várias civilizações e chegar até hoje com essa força e cada vez mais se modernizando a medicina chinesa? O que, que tem na sua base, na sua característica, que faz dela tão forte? A base da medicina chinesa se faz pela busca de sempre manter ou recuperar a capacidade intrínseca do indivíduo de se manter saudável. Todo ser vivo tem essa capacidade intrínseca. Por algum motivo ele perde e logo adoece. Isso depende de uma série de circunstâncias, depende do meio, depende de uma série de circunstâncias. O que é mais importante de entender é que a gente não pode simplesmente tratar doenças com remédios. A China tem 5 mil anos de medicina e não usa medicamentos químicos de tão alto impacto quanto aqui. E veja que mesmo não usando medicamentos alopáticos como a medicina atual, ela mantém a saúde de um povo por pelo menos 5 mil anos. Por quê? Preceitos fundamentais. Primeiro, manter a capacidade intrínseca do indivíduo. Uma vez que o indivíduo doença, recuperar essa capacidade intrínseca. O indivíduo tem doenças crônicas, é acometido por doenças crônicas, porque ele perde essa capacidade. A capacidade de modulação do seu sistema interno. O sistema nervoso, o sistema imune, o sistema endócrino deixa de conseguir modular o sistema. E por isso o indivíduo é acometido por patologias e muitas vezes se cronifica as patologias. E na cultura ocidental, as patologias que se cronificam se palia. Na medicina chinesa há tratamentos para as patologias crônicas. Por quê? Porque o foco da medicina chinesa é restituir a capacidade intrínseca e não simplesmente medicar a doença. Então, ou seja, obedece às leis também do organismo, desse ciclo vital, e há uma relação também com a natureza, é o que a gente se perdeu, né? Essa cultura ocidental, principalmente com as grandes cidades, as grandes metrópoles, há o distanciamento com esse natural e perceber o seu próprio corpo, o seu próprio ritmo, e isso afasta as pessoas de ter uma saúde mais ampla, né? Com certeza. Na verdade, a natureza, ela é a grande fonte de sabedoria, é a grande fonte de toda a ciência. Toda a ciência parte da capacidade de observar a natureza. Por quê? Porque são as leis maiores. Nós não funcionamos diferente do que a natureza como um todo. Nós somos pai da natureza e temos leis internas semelhantes às leis da natureza. Então, a partir da natureza, você tem aí o taoísmo, você tem o budismo, o confucionismo, deveras a medicina chinesa, principalmente a filosofia taoísta. E a observação da natureza é o preceito básico para observar as nossas próprias leis. A recuperação da capacidade intrínseca, isso não acontece somente no ser humano, acontece em todo ser vivo. É um processo natural, né, de acontecimento, não é nada absurdo. Então, a partir do conceito de você restituir essa modulação, novamente, do sistema nervoso, do sistema imune, do sistema endócrino, através de diversas práticas, como a acupuntura, como o Qigong, que são práticas de exercícios respiratórios, o Tuiná, que são manipulações, mobilizações do tecido orgânico, a própria dietoterapia, que é fundamental, né, porque você pode medicar o indivíduo 2 vezes por dia, durante algum tempo, mas a alimentação é perene, é para a vida toda. Então, se o indivíduo, mesmo usando medicamentos ou tratamentos quaisquer, mas se ele tem uma alimentação que é inadequada, obviamente que o resultado da terapêutica vai ser muito frágil. E além de tudo, ainda tem toda a parte da farmacologia chinesa. Nós temos aí um compêndio farmacológico enorme que está avançando pelo mundo. Logo, em todos os países você vai ter a farmacologia chinesa implantada. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Olha, se você está curioso, curiosa para saber mais sobre a medicina chinesa, nós estamos conversando com um dos grandes nomes da medicina chinesa aqui na Bahia, também no Brasil, coordenador de um instituto importantíssimo. Nós vamos falar logo mais aqui na Bahia, que forma, não só leva essa informação, mas forma muitos profissionais para esse atendimento. Quer saber como é que é feito o diagnóstico, o tratamento? Ele já falou de alguns elementos aqui da medicina chinesa, mas qual que você mais conhece? Você já teve acesso à cultura, já fez massagens também? O que você conhece efetivamente da medicina chinesa? Onde a medicina chinesa, a medicina oriental, né, a medicina ocidental se encontram ou até divergem em alguns pontos também. É possível acontecer isso? Tem pontos das ruas que, olha, não é por aí, que diz, não vou seguir outro caminho, outra rota? Com certeza, porque, por exemplo, se você... Vou pegar uma coisa que diverge para você ter uma ideia. Se você chegar para um médico chinês
né, e disser para ele, você está hipertenso, ele diz assim para você, a hipertensão não existe. A hipertensão é o resultado de uma síndrome, de uma desordem. Essa desordem sindrômica que pode acontecer no seu organismo e pode gerar diversas doenças, dependendo da sua constituição. Quem é você? Uma síndrome em um indivíduo pode gerar uma patologia, a mesma síndrome em outro indivíduo pode gerar uma outra patologia. Sim. Então, na medicina chinesa, não se simplesmente foca na doença, mas sim na síndrome. Todo diagnóstico é sindrômico. Quer dizer, você, a partir de uma avaliação onde você pode perceber pulso, língua, palpação abdominal, a história do paciente, a constituição do indivíduo, quem é aquele indivíduo. A pergunta mais vamos dizer, fidedigna para você tratar alguém não é perguntar que doença ele tem, mas perguntar quem é ele. O que é que melhora, o que é que piora, quais são as suas emoções, né? Se ele dorme, se ele não dorme. Qual é a sua rotina, né? Qual a sua vida, rotina de vida, prática. porque tudo isso, na verdade, determina se esse indivíduo vai se tornar saudável ou não. Principalmente porque você precisa individualizar a terapêutica. Você precisa saber quem é ele para poder individualizar a terapêutica. Agora, Claro que há fatores que são gerais, mas há fatores muito importantes que são individuais e é preciso que a gente possa estar atento a eles. Então, o diagnóstico da medicina chinesa ele está muito baseado na questão do indivíduo. Então, a partir do levantamento de determinados dados, você direciona a terapêutica. E a partir desse direcionamento da terapêutica, você sempre antecede um diagnóstico sindrômico. Esse diagnóstico sindrômico, claro, que vai provocar uma desordem, uma patologia, sim. Mas a patologia não existe por si só. O que existe, na verdade, é uma desordem sindrômica que provocou uma patologia específica em um indivíduo específico, que tem fraquezas, que tem desordens também específicas. Então, a partir desse equilíbrio, novamente, do sistema interno, como eu falei, modulando novamente o sistema nervoso, o sistema imune, o sistema endócrino, principalmente, e isso tudo na medicina chinesa se faz através do sistema energético, né, que chamamos de Qi, né? Os japoneses chamam de Qi, os chineses chamam de Qi. Esse Qi, na verdade, é o grande modulador, é o grande processo vibracional que modula todas as informações do nosso corpo. Então, através do Qi, que percorre os chamados meridianos de energia, nós modulamos todo o sistema vibracional do corpo. A partir do momento que a informação vibracional muda, o sistema químico muda. O nosso sistema químico depende do sistema vibracional. A informação vibracional que antecede a química é fundamental ser regulada, porque uma vez que você regule o processo vibracional, a química, consequentemente, se estará em equilíbrio. Uma boa energia gera uma boa química. Nós falamos aí sobre a questão do diagnóstico. Para algumas pessoas, por exemplo, fazer um diagnóstico de doenças é importante, porque uma coisa importante também na medicina chinesa é o vasto amplo, né, de atuação em várias patologias, em várias enfermidades. Por isso, é um sistema realmente de cuidado com a saúde, não apenas uma técnica isolada. Estamos falando de algo que é amplo, que é global. Agora, não pode parecer simplista diante de tanta tecnologia que a gente tem, de recursos tecnológicos, de tantos aparelhos, as pessoas cada vez mais querendo ter acesso a equipamentos para ter um diagnóstico cada vez mais preciso. Você faz um diagnóstico observando o pulso, a língua do paciente? Dr. Gutenberg, como é isso? A tecnologia ela é muito importante e é fundamental. Ela não perde o seu mérito. É importante que a tecnologia avance e que a gente possa fazer diagnósticos cada vez mais precisos. Mas mais importante do que a máquina é o ser humano. É preciso que exista um ser humano em frente a outro ser humano capaz de perceber as suas nuances de equilíbrio. Isso é mais importante do que qualquer máquina. A máquina pode dizer a quantidade, mas a qualidade se dá através de outros preceitos. Olha, esses preceitos são humanos. Esses preceitos precisam de ser um ser humano cuidando de outro ser humano. A medicina não pode perder essa característica. Precisa preparar o médico para que o médico seja um artista, na verdade. Ele seja muito mais amplo do que simplesmente um técnico. A medicina está se tornando muito técnica, né? Exatamente. O indivíduo ele chega hoje no profissional e o profissional pede uma série de exames e se baseia naqueles exames fazer o tratamento. Mas se esquece que ali à frente dele tem uma pessoa. Com todas as suas emoções, com todas as suas angústias, os seus questionamentos, a sua vibração. Ele tem problemas específicos, ele tem uma família, ele tem uma série de outros processos que interferem diretamente naquela quantidade que você está vendo ali, naquele exame de sangue, se ele tem hematócrito, hemoglobina, hemácia, normal, plaquetas, isso e aquilo. Isso tudo é importante, mas não define a saúde de ninguém. Você tem muitas vezes indivíduos com todos os exames normais, mas mesmo assim
ele não está saudável. De longe ele está saudável. Se você for ver alguém que está deprimido, muitas vezes, você pede uma bateria de exames, inclusive tomografias, ressonâncias do sistema nervoso central, etc. Esse indivíduo está totalmente, quimicamente, vamos dizer assim, à primeira vista, saudável. No entanto, esse indivíduo, às vezes, está mais doente do que qualquer outro. Porque quando a mente adoece, o corpo adoece. É só uma questão de tempo. Então, por quê? Porque a mente vai gerar impulsos vibracionais. Não só impulsos químicos, mas impulsos vibracionais, informações. Esse conceito das informações são fundamentais. Esses conceitos são fundamentais. É a informação vibracional que temos no indivíduo que determina o funcionamento da química. Por isso que essa desorganização desse processo informacional está adoecendo as pessoas de doenças cada vez mais sutis. Como, por exemplo, a depressão, né? Em 20, 30 anos será uma das doenças que vai mais matar no mundo, será a depressão. E dificilmente você vai conseguir, através de uma química, conseguir compor um resultado satisfatório da depressão, porque ela é muito mais ampla, é muito mais complexo. Depende de você entender a qualidade do indivíduo, e não somente a quantidade. Exames de laboratório, exames de imagem, não são suficientemente bons para dar um diagnóstico e tratar o indivíduo desse. E também, a maioria dos remédios que você tem hoje no processo da depressão da recaptação de serotonina. Quer dizer, o foco está muito nessa modulação química. Mas eu posso garantir para você que isso não é suficiente para tratar o indivíduo. Pois é, gente, estamos aí diante de um mestre, né, falando e trazendo para a gente o conhecimento, a sabedoria e a eficácia, acima de tudo, da aplicação da medicina chinesa. Falamos em depressão aqui, então lembrando para você um novo jeito de vencer a depressão, a cura possível através da terapia holística. É o livro que nós estamos sorteando hoje, numa gentileza da Livraria Paulinas. Os ouvintes que participarem pelo WhatsApp, temos recebido muitas contribuições também aqui pelo Facebook, já eu trago as suas perguntas para o nosso bate-papo. Ou seja, falando em tudo isso, pensando o ser humano como um sistema, né? É uma engenharia. Eu pensando na sua trajetória profissional, sai da engenharia civil e migra para a fisioterapia e hoje para a medicina chinesa. É exatamente por essa visão humana que você acabou de falar agora, muito bem. Eu acho que o médico ele tem que se formar, um profissional de saúde, ele tem que se formar de maneira muito mais ampla. Né? Então, desde a minha adolescência, eu convivo com chineses. Então, eu aprendi isso com eles. Né? Eu vim da arte marcial chinesa. Né? Eu vim do estudo da filosofia e das artes chinesas. Então, naquele momento, eu entendi que mesmo com 12, 13 anos de idade, eu entendi que um dia eu queria ser um médico. Mas eu queria ser primeiro um indivíduo capaz de poder, através de diversas informações, poder ser capaz de fazer uma medicina que fosse mais ampla. Eu via com os chineses uma medicina muito efetiva. Não é somente a medicina chinesa como a medicina chinesa. É preciso que você tenha uma compreensão maior. Então, meus estudos para ter a formação em medicina chinesa foram muito amplos. Eu comecei com a engenharia, né, me formei como engenheiro e a partir daí estudei a física quântica e física vibracional. Né? Também estudei biologia, né, as ciências biológicas, também estudei fisioterapia. Mas o grande foco é interagir todo esse conhecimento, né, especializações, eu fiz especializações em biofísicas, né, e estudei na Europa, estudei na China, para poder, na verdade, fazer uma formação médica que seja ampla, que seja da forma que penso eu, assim como pensa metade da Organização Mundial de Saúde, né, que seja uma medicina cada vez mais integrativa, de forma mais ampla. Por isso eu fiz mestrados, eu parti para o doutorado, tanto em medicina chinesa quanto em medicina ocidental, para que a gente pudesse, na verdade, interagir com conhecimentos. Não ter limites do conhecimento, né? Porque a gente pode ter limites de diversas formas, mas para implantar né, como a gente faz um trabalho de implantação dentro do SUS, dentro dos hospitais, é preciso que você tenha conhecimento e formação. Para isso, os mestrados, etc., também tudo corroborar com esse fator de implantação. O nosso objetivo é fazer uma medicina chinesa ampla e integrativa. Não é simplesmente a medicina chinesa por si só, mas que esses conceitos possam se ampliar e possam interagir com a medicina ocidental, porque ambas têm uma contribuição fundamental para a saúde do século XXI. É necessário a gente interagir os conhecimentos, mas é preciso a gente criar um novo paradigma.
E aí que surge também, que vamos falar no próximo bloco, com esse propósito de interagir, de ver o que cada uma, a contribuição de cada medicina ocidental, oriental, pode juntas, né, levar para a construção de uma medicina mais eficaz. E aí o IBRAPEC, né, tem um trabalho significativo nesse sentido. Nós vamos para o intervalo comercial, nós voltaremos, nós temos pequeno hoje. Nosso objetivo hoje, o Dr. Gutenberg vai ser convidado a voltar aqui, porque tem muita coisa da medicina chinesa, cada elemento da medicina chinesa, cada método precisa ser explicado com carinho aqui no programa. Hoje a ideia é trazer num plano mais global, para que a gente possa conhecer e caminhar também dentro dessa área. Vamos para um bloco de intervalo comercial e voltaremos já já. Você também é medalhista de várias vezes, foi, né? Competiu bastante. Que bom que o caminho foi pelo atual campeão sul-americano. Eu participei dos mundiais da China 3 vezes, né? E às vezes a gente tem um preconceito, às vezes meio quando fala, eu não quero fazer teste, quero fazer com não, né? Violência. E não tem todo o princípio. Eu sou campeão de Kung Fu, de Tai Chi, campeão brasileiro, sul-americano, campeão em campeonatos chineses. Nossa, que bacana. Beleza, deixa eu ver aqui interagindo com as pessoas. Bom, Patrícia, que Deus te abençoe aqui, Bárbara da Liberdade. Bom dia, minha querida amiga Patrícia Tosta, a equipe, cada um, o programa é melhor que o outro, maravilha. Interior da Bahia, Venceslau Guimarães, estou ouvindo o programa. E aqui pelo WhatsApp teve um sobre o método. Chega de contar carneirinhos. Ligue 71 3178 3976 ou envie uma mensagem Feira de Santana, já que no trabalho, depois eu e faça seu pedido. Então, o vídeo que perguntou sobre a coisa do dedo que ela faz. Venha rezar pela sua família e pelas famílias do mundo inteiro na jornada de oração. Sara e Alano, os estudantes do IBRAPEC estão ligados no programa Saúde no Lar. Abraço ao nosso mestre Gutenberg Livramento e a Patrícia. Obrigada por estar aqui. Marivaldo quer participar do sorteio. Com a missa às 6h15 da noite. Participe. Jornada de oração da Excelsior. Dia 30 de agosto, a partir das Diferença de acupuntura na e Igreja da Lapa. Venha rezar por sua família diante do Santíssimo Sacramento. Qual é indicado para a dor da coluna? Da minha família, vem cuidar. Posso explicar, não? Você pode perguntar? De segunda a sexta, Doim, você doim. acompanha aqui na sua rádio curso. Excelsior AM. Todos esses termos que o doutor Ezequiel já lançou ao mundo. Né, doutor? Doim. Que é a acupuntura. O doim. Como é que é a pronúncia? Moxabustão. Comunicação. Muita gente. Mas ela escreveu aqui Machobustão, mas é Moxobustão. Moxabustão. Tanto Moxabustão como Moxibustão, né? Mas o termo mais correto é Moxabustão. Muita gente aqui R$19,90 e você pode dividir em até 6 vezes sem juros. Consulte condições e tem mais. O alinhamento mais o balanceamento é também o mais barato da Bahia, a partir de R$29,90. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080. Muita gente tá sabendo. Eu nunca tinha ouvido falar Moxabustão. Eu já fiz várias entrevistas. Estamos de volta com o programa Saúde no Ar desta quinta-feira, trazendo aqui com muito prazer o Dr. Gutenberg Livramento para falar um pouco sobre a medicina chinesa. E nós temos aqui os alunos, a Sara e o Alano, mandando um alô. Eles são estudantes do IBRAPEC, estão ligados no programa. Muito obrigada pela participação. Todos os ouvintes também que estão mandando mensagens aqui pelo WhatsApp. Uma delas pergunta a diferença da acupuntura e Moxabustão. Qual a diferença básica? Na verdade, a acupuntura e o Moxabustão, ela faz parte de um único processo. Em chinês, Chen Qiu. Chen quer dizer agulha e Qiu quer dizer moxa. Então, uma coisa está interagindo com a outra. E de forma geral é o seguinte, a moxa é uma composição de artemisia. Então você tem uma erva chamada artemisia que uma vez que você entre essa erva em combustão, quando você queima essa erva, quando você aquece essa erva, ela gera um infravermelho
Um infravermelho longo de 4 a 14 micrômetros de comprimento de onda, capaz de se assemelhar à luz solar. Então ela gera um infravermelho longo igual o infravermelho longo que o Sol emite, que é a luz da vida, que é capaz de fazer a fotossíntese, né? É essa luz que faz a fotossíntese, é um infravermelho longo de 4 a 14 micrômetros. E a moxa-bustão, ela emite justamente um comprimento de onda nesse nível. E isso faz com que a água do corpo se mova, né? A água do corpo, ela tem que ter uma qualidade especial. E essa água, ela pode estar se interagindo com outros fatores químicos que vão gerar fleumas, vão gerar cluster. Isso bloqueia o movimento do sistema metabólico do organismo. Vamos supor que ao redor da célula você tenha um cluster, quer dizer, uma composição, um polímero de água junto com resíduos metabólicos do organismo. Isso faz com que a célula não consiga respirar de forma adequada. E aí ela vai gerar uma acidose, né? Ela vai acumular gás carbônico e não conseguir captar o oxigênio. Isso gera uma acidose nesse sistema e porventura pode direcionar processos inflamatórios ou até tumorais, né? Já existem alguns estudos com relação à água tratada magneticamente, até divulgamos aqui no programa Saúde no Ar, né? Para equilibrar isso e traz uma melhor qualidade de vida, de fato, estudos ainda iniciais, né, em relação a isso. Na verdade, a água tem que ter qualidade, isso que é importante. A gente não pode pensar simplesmente que a água que você bebe é uma água que seja sadia. É necessário que a água tenha algumas características que sejam fundamentais. Né? Capilaridade, ela tem que ter um pH ideal, pelo menos acima de 7, que é um pH neutro, um pH acima de 7. Ela tem que ter algumas características para fazer com que essa água seja funcional em termo orgânico. Mas voltando à moxa-bustão, a moxa-bustão justamente é essa. Ela, através dessa emissão do infravermelho longo de 4 a 14 micrômetros, ela faz um movimento da água no organismo. Consequentemente, faz com que o organismo possa respirar de maneira adequada. Isso faz um movimento que aquece e tonifica o sistema e faz com que ele retorne à sua funcionalidade. Já a acupuntura age com agulhas. Sim. É uma agulha que tem uma interação entre o ácido inoxidável e o alumínio, e isso faz com que exista um campo, uma quantidade de Tesla, microtesla. E esse campo, na agulha, é como se fosse uma pequena bateria. É a partir do momento que você mobiliza essa agulha, e você tem que ter uma habilidade bem grande em poder, por exemplo, você colocar a agulha não é suficiente. Você tem que colocar a agulha, saber a profundidade da agulha, o ângulo da agulha, que movimento você vai fazer na agulha. A acupuntura é uma arte. A maioria das pessoas não conhece a acupuntura. São apenas colocadores de agulha. É importante que você aprenda a arte da acupuntura. E a arte da acupuntura se aprende com o mestre, não se aprende em curso de final de semana. Gente, olha aí, olha, pois é, né? Vamos ouvir, porque realmente não é apenas colocar agulha, tem algo muito mais, muito maior. E olha que a acupuntura é um dos poucos métodos que as pessoas mais conhecem, mais difundido. A medicina chinesa tem muito mais outros métodos que podemos falar aqui. Tem só para finalizar, tem várias perguntas, não vai dar tempo para responder a todas, mas a ouvinte Isabel, ela fala sobre o Douyin, ela diz que já usa e com grande benefício, e ela acha que é pouco difundido, que os fisioterapeutas pouco usam esse método. O Douyin é uma técnica japonesa de acupressão, né? Através dos pontos de acupuntura, através da acupressão, você mobiliza esses pontos de acupuntura para liberar tensões, liberar trigger points, tensões de pontos gatilhos, etc. É uma técnica muito boa. É uma técnica, tem o Douyin, tem o Shiatsu, são técnicas de base japonesas, e na medicina chinesa você tem o Tuiná, né, que é a mais antiga do que todas essas, que deram base, inclusive, para que isso. E o Tuiná é uma técnica também impressionante, porque o toque ele é crucial para a expansão da saúde. Né? Uma coisa eu devia tratar através do medicamento, ou mesmo da acupuntura, né? Mas existe um fator fundamental que é o toque. Se você sabe tocar de forma correta, você informa também o organismo de determinadas condições que mudam imediatamente o sistema nervoso, o sistema imune, o sistema endócrino, simplesmente tocando. Tem que ser um toque de qualidade, tem que ter conhecimento para isso. Dr. Gutenberg, que também é campeão sul-americano, é campeão brasileiro, medalhista, tem várias medalhas, gente, já disputou campeonatos internacionais através também fazendo parte, representando a equipe brasileira, a seleção brasileira. Então nos diga, as artes marciais também ajudam no tratamento da saúde? As artes marciais digo que é fundamental. Na minha carreira acadêmica, todo mundo sempre pergunta como é que você atingiu um nível acadêmico, né, com mestrado, estudando doutorado, etc. E ao mesmo tempo você conseguiu ser campeão, até mesmo em eventos chineses, eventos internacionais,
brasileiro diversas vezes, pelo menos 15 vezes campeão brasileiro, algumas vezes campeão sul-americano e internacional. Então, a arte marcial me fortaleceu no sentido do foco, né? A gente não pode simplesmente sermos técnicos, como eu falei. Nós temos que ser inteiros, e a integralidade do ser depende da saúde física, mental, o foco espiritual. É preciso que você aprenda a interagir melhor essas condições. E a arte marcial, com um bom mestre, é sempre fundamental para que você equalize essas condições. Muito obrigada por ter trazido para a gente um pouco da medicina chinesa e tantos conhecimentos. Obrigado pela participação aqui no Saúde no Ar. Obrigado, e que vocês possam procurar o IBRAPEC. O IBRAPEC é o Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Qigong e Medicina Chinesa, né? E o trabalho que a gente faz lá é um trabalho tanto de clínica médica e medicina chinesa, quanto um trabalho também dentro das artes terapêuticas, o Qigong, as artes marciais. Existe lá um ambiente favorável para que a gente possa desenvolver tanto a parte acadêmica da medicina ocidental e medicina chinesa, como toda a parte clínica, né, e as artes marciais. Então espero vocês para visitar o IBRAPEC. No telefone 3334-8893. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a vocês que ficaram com a gente no programa Saúde no Ar, que realmente foi muito bom, maravilhoso. Eu sei que você curtiu com as mensagens aqui enviadas pelo nosso Facebook. Também obrigado por todos que participaram pelo WhatsApp. A vencedora do livro foi a Marinalva, que participou hoje com a gente e está levando para casa um novo jeito de vencer a depressão. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã. Vamos falar sobre a Semana do Bebê e também sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Não perca, até lá.